Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h20. O Ministério Público Eleitoral está cada vez mais vigilante com a agenda de campanha dos candidatos a vereador e a prefeito em cidades do interior e da Grande Fortaleza. A preocupação entra também na agenda do Tribunal Regional Eleitoral. O vice-presidente corregedor do TRE, desembargador Inácio de Alencar Cortez, encaminhou ofício circular aos juízes eleitorais de todas as seções do interior do Ceará e da Grande Fortaleza, recomendando que no exercício do poder de polícia sejam adotadas as providências necessárias para coibir atos de campanha que violem as regulamentações sanitárias estaduais ou federais, fazendo uso, caso necessário, do auxílio da força policial. A medida foi tomada após reunião da Corregedoria Regional Eleitoral com juízes das regiões norte e sul do Ceará, em que foram relatadas ocorrências de descumprimento aos decretos estaduais e municipais de prevenção à Covid-19. Jornalista Beto Almeida, começamos a semana a 27 dias do primeiro turno das eleições municipais, com essa preocupação que é diária. A cada momento surgem denúncias sobre aglomerações de campanha, com os candidatos realizando eventos, passeatas, carreatas e reuniões que geram preocupação entre as autoridades de saúde em relação ao coronavírus. Preocupação, Beto Almeida, que continua na agenda das autoridades da saúde, das autoridades da Justiça Eleitoral e, ao mesmo tempo, e até certo ponto, jornalista Beto Almeida, um assunto que é tratado com alguma indiferença ou com um pouco de indiferença, ou em alguns casos com muita indiferença por partidos e candidatos. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Luzenor de Oliveira, desde que a campanha ou a pré-campanha, iniciou e se aproximando do início de fato da campanha em si, que a gente tem chamado a atenção aqui no programa, no Alerta Geral, para essa questão, Luzenor, do desrespeito às normas sanitárias em relação à Covid-19. Tanto é que você acabou de citar aí, por exemplo, que ontem a Corte Eleitoral, ou seja, a Justiça Eleitoral aqui no Ceará, emitiu nota, com uma série de recomendações aos juízes eleitorais para que sejam rigorosos, para que sejam rígidos no controle dessas normas de segurança que foram editadas, inclusive, Luzenor e ouvintes, solicitando, se for o caso, a ajuda das polícias civil e militar para conter os atos de campanha que estejam exatamente desrespeitando ou em desacordo com o que determina esses códigos de postura, de conduta para esse período. Aliás, o próprio governador Camilo Santana, Luzenor, também solicitou à Justiça Eleitoral que adote providências, de forma mais rígida em relação ao que anda acontecendo nos municípios cearenses. E o que anda acontecendo é aquilo que a gente já falou. Os candidatos estão sim promovendo aglomerações, não tem distanciamento social, mesmo os candidatos que usam máscara não obedecem a esse distanciamento mínimo. As regras dizem claramente, Luzenor, eventos fechados, no máximo 100 pessoas, eventos abertos, aliás, 200 pessoas, tá? Os eventos era de 100, passou para 200. Ora, 200 pessoas numa carreata que a gente acompanha aí pelo interior afora, Luzenor, é muito mais que isso. Hoje, por exemplo, tem uma determinação da Justiça Eleitoral para que haja uma fiscalização incisiva sobre uma carreata que está programada lá em Pacatuba, do candidato a prefeito à reeleição pelo MDB, Carlomano Marques. Antes, o próprio Ministério Público e a Justiça Eleitoral haviam recomendado que o candidato nem sequer realizasse esses atos de campanha. Agora não, diz que vai permitir, mas no entanto vai mandar equipes lá da Justiça Eleitoral para ficar acompanhando essa movimentação. Olha, isso me chama muita atenção pelo seguinte: se for adotado esse cuidado da Justiça Eleitoral acompanhar esses atos de campanha, eu não tenho dúvida, Luzenor, 99% deles deixarão de ser realizados. Algo me diz que este ato de hoje à noite do candidato a prefeito
em Pacatuba, Carlomano Marques, ou vai mudar radicalmente na proposta, ou nem deverá ser realizado. Beto Almeida, nós temos falado muito sobre aglomerações, sobre eventos com a participação de muitas pessoas, mas há outro aspecto que às vezes fica em plano secundário, que é a agenda cumprida pelos candidatos ao bater a porta dos eleitores. Concordo. Que nós temos uma sequência de visitas às residências, às casas, às moradias dos eleitores, e nessa relação o candidato chega, aperta a mão, conversa, bate papo, senta à mesa, toma um café, fica muitas vezes sem máscara, deixando de adotar essas medidas preventivas, orientadas, sugeridas pelos médicos e por quem está na linha de frente das ações de combate ao coronavírus, o que provoca nesse contato pessoal, Beto Almeida, o risco extremo também de transmissão do coronavírus. Nós acompanhamos há poucos instantes a Lucínia Barbosa, direto da redação, em um relato amplo sobre as preocupações no mundo inteiro, não é apenas aqui no interior do Ceará. Relatamos também, Beto Almeida, que o governador Camilo Santana solicitou ao governo federal, por meio da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, medidas de proteção à entrada do coronavírus no Ceará em uma nova fase, a partir da retomada dos voos internacionais que começam a chegar a partir da próxima sexta-feira em Fortaleza. Pois é, Luciano. Olha só, como o aeroporto é uma área federal e não tem aí, digamos assim, a interferência específica direta do governo do estado, é preciso parceria com o governo federal. O governador Camilo Santana precisou encaminhar ofício ao governo federal, à ANAC, para que sejam adotadas essas medidas preventivas, tipo, Luciano, exigir, por exemplo, a realização que quem desembarcar aqui na capital tenha exames contra a Covid, que meçam temperaturas de todos os que desembarcam, porque, como você disse, a partir de sexta-feira começam a chegar voos aqui vindos da Europa, partidas e chegadas. Nós estamos numa situação, Luciano, em que o estado do Ceará teve uma queda no número de mortes, mas os casos de Covid não. A doença parece que deixou de ser um pouco mais letal, vamos dizer assim, para muitos, mas ela existe. O vírus está aí circulando. E aí o que ocorre? O governo estadual está recorrendo ao governo federal, ou seja, ao presidente Jair Bolsonaro, para que haja esse bom senso em relação a esses voos internacionais que começam a desembarcar aqui, e a gente não pode esquecer. Foi pelo aeroporto Pinto Martins, principalmente, que a Covid chegou ao estado do Ceará. Houve casos isolados, como uma festa de um casamento que aconteceu na Bahia, em Trancoso, mas principalmente pela chegada de turistas aqui ao Ceará, foi que o vírus se instalou entre nós. Então, nós estamos em risco de novo? Não tenha dúvida. E aí, Luciano, outro detalhe que é importante, em pelo menos 5 regiões do Ceará, coincidência ou não, foi constatado o aumento de casos de Covid que exatamente permanece ali em paralelo com a com o início das atividades de campanhas eleitorais, mostrando que aglomerações são sim um risco potencial para quem ainda não teve Covid, Luciano. Coincidência do início da agenda da campanha eleitoral e também da retomada de atividades em um ritmo mais acelerado. Hoje temos bares, restaurantes, jornalista Beto Almeida, centros comerciais abarrotados de consumidores, de pessoas que estavam cansadas da quarentena e decidiram sair para recuperar o fôlego, sair para curtir alguns dias sob o sol e também passeando por praia, curtindo praia, rios, piscinas, e com essa movimentação, Beto, é natural que nós tenhamos um registro de maior número de casos de coronavírus. Paralela a essa situação, temos também a campanha eleitoral, que ganha um ritmo também já mais acelerado, com muitas concentrações, com muitos contatos entre candidatos, entre eleitores, o que gera naturalmente, que gera como consequência risco e maior registro de casos da doença. E é o que tem acontecido nos últimos dias no Ceará. Não sei se vai dar tempo, porque a gente precisa, inclusive, entrar nessa questão, lembrar que um dos candidatos a prefeito aqui, por exemplo, está confirmado com Covid e se recuperando. O candidato do PDT
à Prefeitura de Fortaleza, José Sarto, teve inclusive que ser internado ontem. E o prejuízo que isso traz não apenas para a pessoa dele, José Sarto, mas inclusive para o andamento da campanha. E mais, viu, Luzenor? São 7 horas e 30 minutos. Eu quero voltar com você para falar sobre esse assunto, sobre a internação nesse final de tarde, de domingo, do candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, José Sarto. São 7 horas e 32 minutos. A gente volta com o bate-papo político para dar sequência a essas informações sobre a pandemia do coronavírus que invade a campanha eleitoral. Após cumprir quarentena por Covid-19, o candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, José Sarto, é internado e diz que medida foi adotada para acelerar a recuperação da doença. As informações com Carlos Alberto. Os casos de Covid-19 no meio político despertaram mais atenção do Ministério Público Eleitoral, que vem insistindo com os partidos e coligações para evitarem eventos com aglomerações. A recomendação é no sentido de candidatos e eleitores não serem infectados pelo coronavírus. As 2 primeiras semanas da campanha eleitoral foram marcadas com casos de Covid-19 entre candidatos, dirigentes, partidários, lideranças políticas e assessores que estão trabalhando na área eleitoral. Um dos candidatos infectados foi o pedetista José Sarto, que no dia 5 testou positivo para a Covid-19. Sarto cumpriu a quarentena, mas nesse domingo surpreendeu os meios políticos ao publicar uma nota nas redes sociais para dizer que estava internado no Hospital Regional da Unimed, em Fortaleza, para receber medicação e acelerar o processo de recuperação da doença. Sarto, que é médico, disse na nota distribuída pelas redes sociais, abre aspas, na tarde deste domingo, com o objetivo de acelerar minha plena recuperação, fui internado no Hospital da Unimed para receber medicação intravenosa. Quero tranquilizar a todos, pois me sinto bem, sem necessidade de cuidados intensivos. Estou sendo acompanhado por uma equipe médica atenciosa e vou me restabelecer em breve. Abraços, fecha aspas, disse Sarto. Com informações dos bastidores das eleições municipais, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Quando todos imaginavam, entre os que acompanham a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, principalmente nos veículos de comunicação e no meio político, o jornalista Beto Almeida, aguardavam a retomada da agenda presencial do candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, José Sarto. Surge essa informação no final do domingo, oficial, dada pelo próprio José Sarto, sobre essa internação para a recuperação, segundo ele, de forma mais acelerada da doença. O candidato José Sarto, Zenon, foi detectado no último dia 5 de outubro, né, ter testado positivo para a Covid. Normalmente o que se espera aí, quando você não tem consequências graves, é uma quarentena aí de 14 dias, fazendo um tratamento domiciliar, em casa mesmo, se isolando, e a partir daí, tudo ok, volta para as suas atividades. Não foi isso que aconteceu com o José Sarto. Ele anunciou que estava indo para fazer essa medicação intravenosa, então, portanto, estava se internando, embora sem intercorrências mais graves. No entanto, Luzenor, isso, naturalmente, o deixa numa situação desconfortável, porque o que se esperava numa campanha é que esta semana ele voltasse às suas atividades normais, e o que vai acontecer? O vice, o Elcio Batista, é que está assumindo essas funções nas atividades presenciais que estão sendo realizadas na cidade. Hoje, por exemplo, tem carreata prevista no bairro do Tancredo Neves, Jardim das Oliveiras, e quem vai estar nessas carreatas é Elcio Batista, como também em outros eventos da campanha. E assim vai ser, porque não há ainda previsão de alta para o candidato José Sarto, embora, pela nota que ele divulgou, não haja intercorrências mais graves. Mas deixa claro o seguinte, Luzenor, os cuidados que cada um precisa realmente adotar, e aí vai para além do candidato, vale para o eleitor, vale para todo mundo que não foi testado, que não foi diagnosticado ainda com a Covid, para ver onde vai a responsabilidade de cada um. A Justiça Eleitoral, Zenon, insistiu muito, inclusive eu me lembro que um dos argumentos utilizados era, se não houvesse as eleições municipais deste ano, a democracia estava em risco. Então as eleições
tinham que ser realizadas. Eu fico me perguntando, sabe, Zenor, se não é um preço alto que se paga também. Eu acho que a democracia não corria risco nenhum se de repente uma eleição municipal dessa tivesse sido adiada. Eu acho que se insistiu nessa tese, aqui nós já falamos disso, nós sabíamos e qualquer pessoa de bom senso sabe que campanha eleitoral não combina com isolamento social, com distanciamento social, não tem como combinar. Como é que se faz eleição em busca de voto, Luzinor, que é um ato mais democrático possível, sem contato, sem aperto de mão, sem selfie, todo mundo quer uma selfie Beto com candidatos. Almeida, a decisão sobre o adiamento das eleições por apenas 2 meses, né, de Será conversa pra 3 boi de dormir, outubro, 4 de outubro para 15 de novembro, não mudou em nada as prevenções sobre a pandemia do coronavírus, né? Você lembrou bem esse discurso adotado pelas autoridades do Tribunal Superior Eleitoral, que se nós não tivéssemos as eleições em 2020, a democracia estava sendo rasgada, quando na realidade o que está sendo colocado como risco hoje para a saúde da população tem um custo muito mais elevado do que a época se tivesse tomado alguma decisão para manter os atuais prefeitos por mais 2 ou 3 meses, que as eleições fossem realizadas em março ou junho do próximo ano. É um assunto passado, o jornalista Beto Almeida ficou e agora vamos ter que arcar com essas consequências como estamos vendo nesse momento. E já entrando na reta final do bate-papo político, eu quero falar sobre o ciclo de pesquisas dessas 2 primeiras semanas da campanha eleitoral, que ficou encerrado com o Instituto Datafolha. Das 3 pesquisas, a última realizada pelo Instituto Datafolha, em parceria com o jornal O Povo, aponta o capitão Wagner do PROS com 33% das intenções de voto, seguido de Luiziane Lins com 24% e José Sarto 15%. Registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número CE 09449/2020, a pesquisa do Instituto Datafolha foi realizada na quarta-feira, dia 14, e quinta-feira, dia 15. Ouviu 812 eleitores, tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e uma taxa de confiança de 95%. A pesquisa revela ainda uma grande distância entre o terceiro colocado, José Sarto, e os demais candidatos. Heitor Ferrer, do Solidariedade, aparece com 5%, Renato Rosendo, PSOL, 4%, Célio Sturdat, 4%. De acordo com o Datafolha, Anísio, do PCdoB, Samuel Braga, Patriota, José Loreto, PCO, Paula Colares, UP e Heitor Freire, PSL, não pontuaram. Segundo ainda o Instituto Datafolha, 10% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. E 4% responderam que não sabiam em quem votar ou não quiseram responder. Jornalista Beto Almeida, os números mostram aí um cenário em que 3 candidatos, Capitão Wagner, Luiziane Lins e José Sarto, estão disputando as 2 vagas no segundo turno da corrida pela Prefeitura de Fortaleza. É esse pilotão aí que você citou, Luzenor, que não muda em relação ao cenário das outras pesquisas, principalmente da pesquisa anterior do Instituto Ibope. Esse cenário não muda, mantém aí os 3 candidatos mais fortes, com maior potencial de disputa e principalmente de ir para o segundo turno. Agora, a partir daí, tem algumas diferenças que precisam ser bem acentuadas. Para começar, o número de pesquisados do Datafolha que você citou, que foram de 812 eleitores, e a do Ibope, apenas 602. A do Ibope foi uma pesquisa por telefone. A Datafolha é uma pesquisa presencial, em que o entrevistador chega junto às pessoas na rua e faz as perguntas. E aí, a margem de erro dessa pesquisa do Datafolha, ela é menor, 3%. A do Ibope, muito maior, 4%. Fora tudo isso aí, Luzenor, aí nós vemos agora também outras diferenças. A pesquisa do Ibope mostrava que havia ali um empate técnico entre o candidato primeiro colocado na pesquisa do Ibope, o capitão Wagner, para o segundo colocado, que seria Luiziane Lins, e um embolamento aí entre a segunda, que era a Luiziane Lins, e o terceiro, José Sarto. Só que a pesquisa do Datafolha... 29, Capitão Wagner, 23, Luiziane Lins e 19, Sarto. Nessa pesquisa do Datafolha, Capitão Wagner, 33%, Luiziane Lins, 24% e Sarto,
15%. É uma diferença gigantesca em relação ao que se coloca como Enorme. empate técnico. Enorme. Aqui você percebe claramente nesses números que você acaba de citar do Datafolha, Luciano, não há empate técnico, já que o erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, para cima ou para baixo, como se diz. Então aí há um descolamento muito claro do primeiro colocado, Capitão Wagner, em relação à segunda colocada, Luiziane Lins, bem como da segunda colocada, Luiziane Lins, em relação ao José Sarto, que está em terceiro na pesquisa. Isso significa dizer o quê? Que o quadro ainda é muito incerto, é muito complicado. Nós temos hoje, faltando o quê? Menos de um mês, né, Luciano? 29 dias? Dia 15 a eleição, daqui para lá são 27 dias, 27 né? dias. Hoje é dia 18. Exatamente, 27 dias. Então você imagina, é um tempo curto. Só que em campanha eleitoral, um dia não tem apenas 24 horas, não. Parece que ele tem 48. É curto Então, para quem precisa exatamente. crescer e sonhar com o segundo turno. E uma eternidade para quem está olhando pelo retrovisor e angustiado para o tempo passar rápido e os dias se tornam mais longos, Exato. para ficar naquela estabilidade que garanta ao candidato ou à candidata a presença no segundo turno. Seja como for, isso mostra claramente o seguinte, Zenô, que o cenário ainda pode mudar? Pode, mas que é completamente diferente daquele que foi visto, analisado pelo Ibope. Esse momento aqui, esse retrato, como costuma se dizer das pesquisas, que o Datafolha flagrou, registrou, me parece muito mais próximo do real. Significa dizer claramente o seguinte: Capitão Wagner está aí realmente descolado na liderança, muito melhor do que a situação registrada pelo Ibope, e claramente de que a candidatura da ex-prefeita e atual deputada federal Luiziane Lins, do PT, ela tem muitos trunfos também, a começar pelos próprios cabos eleitorais. Luiziane não deixa de estar utilizando o ex-presidente Lula, que aponta-se aqui pela pesquisa que é um dos maiores influenciadores entre os eleitores da capital, inclusive superando o Camilo Santana, que tem 61%, Roberto Cláudio, Bolsonaro. Só que aí, Luciano, vem também outros aspectos. O próprio governador Camilo Santana, por exemplo, é hoje o maior influenciador, fora o ex-presidente Lula, dentro daqui da capital, para os eleitores. Aliás, em todo o estado do Ceará. No entanto, a pesquisa que o Datafolha fez mostra que o eleitor ainda não conseguiu, Luciano, perceber, na realidade, quem é que o governador Camilo Santana apoia. Uns entendem, por exemplo, que ele apoia a Luiziane, outros entendem que ele apoia o José Sarto, e tem até um percentual pequeno que acha que ele apoia o Capitão Wagner. Isso mostra claramente que o governador Camilo Santana, na realidade, isso é reflexo da dificuldade que o Camilo Santana tem hoje em simplesmente se colocar. Ele está de mãos atadas, ele é do PT, mas não quer e não pode declarar votos a Luiziane Lins. Ele, a gente sabe, apoia o projeto do candidato José Sarto. No entanto, ele está impedido legalmente de fazer esse apoio abertamente. Então isso deixa o eleitor ainda muito incerto em relação a qual é o posicionamento do Camilo Santana. São 7 horas e 44 minutos. Você disse que hoje era dia 17, eu falei que era dia 18. E o Júnior Alegria corrige aqui. Hoje é dia 19. Ou seja, jornalista Beto Almeida, Júnior Alegria, que é lá da nossa FM Canoa, em Aracati. Faltam, na realidade, 26 dias para o primeiro turno das eleições. E essa pesquisa do Instituto Datafolha, em parceria com o Jornal Povo, mostrou também a tendência de voto dos eleitores na pesquisa espontânea, que é a pesquisa quando o entrevistador chega para o eleitor ou a eleitora, não mostra nenhum nome de candidato e o eleitor, a eleitora se manifesta de forma espontânea. E nessa sondagem, o Capitão Wagner aparece com 20%, Luiziane Lins 13%, José Sarto 9%, Célio Sturdat 2%, Heitor Ferrer 2%, Roberto Cláudio, que não é candidato, mas acabou sendo citado, 2%, Renato Rosendo 1%. Não votariam ou não irão justificar o voto 1% dos eleitores. 10% disseram que votariam em branco ou não votariam em nenhum dos candidatos. E o que chama a atenção, Beto Almeida, dos entrevistados, 35% dos eleitores dizem que não tem candidato. Ou seja, são eleitores no contingente de votantes em Fortaleza, que não tem, neste momento, há 26 dias da eleição, preferência por um dos nomes postos aí na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Ou seja, tem um campo extremamente aberto para o trabalho dos candidatos.
muito aberto, você tem toda a razão, os dados revelam exatamente que o eleitorado ainda não se engajou completamente na campanha, o que também não surpreende, eu já disse isso aqui, normalmente o eleitor, ele começa a entrar no ritmo da campanha, aí faltando de 10, no máximo 15 dias, ele começa a se inteirar, ele começa a perceber quem é quem no jogo eleitoral. E tem outro detalhe da pesquisa que é importante também verificar, é o seguinte, apesar das lideranças, por exemplo, a Luiziane Lins e o Capitão Wagner detêm hoje as maiores taxas de rejeição. Luiziane Lins tem 36% da rejeição por essa pesquisa do Datafolha, que também coincide, quer dizer, os dados são muito parecidos com a do Ibope. Capitão Wagner tem 27% de rejeição, aí vem o do PCdoB, o Anísio, mas o José Sarto, por exemplo, está em 21%. Até aqui também, no caso do José Sarto, que essa rejeição é baixa, também nada a estranhar. A gente já disse aqui, José Sarto nunca disputou um cargo majoritário. Então é natural que não haja essa rejeição ao nome dele. Para finalizar, são 7 horas e 47 minutos. Diante de todas essas leituras aí sobre números, sobre as pesquisas de intenção de voto, há uma certeza, jornalista Beto Almeida. Nada é definido com tanta antecedência para o primeiro turno de uma eleição. Ou seja, nós temos aí os candidatos brigando, correndo atrás dos votos e um cenário que mostra uma tendência, mas que essa tendência não significa resultado final. Exatamente isso. Em pesquisa a gente tem que entender. Pode parecer chavão, mas ela pega aquele retrato do momento. E como a coisa é muito dinâmica, pode mudar muitas vezes até o dia da votação. A você, jornalista Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, um bom início de semana. Um bom dia a todos e até amanhã.